Só fazendo os ajustes e a gente já vai começar, né? Mais uma terça-feira. Pronto, o áudio já foi testado, funcionando. Vou só compartilhar agora. Enquanto isso, esperando o pessoalzinho chegar. Muito bem. Estamos aí ao vivo. Compartilhado. Acho que agora deu tudo certo. Aparentemente, né? Só dá um like aí se o áudio tá ok. Hoje tá diferente minha tela aqui, eu não estou enxergando nenhum. Acho que tem um só, né? Tá mostrando o número 1 lá. Por isso, às vezes, eu posso ter feito algo errado, mas penso que não, né? Aqui tudo certo, tudo certo. É isso aí. Aguardar mais um minutinho e dar continuidade, trazer uma pequena meditação daquilo que Deus trouxe para nós nesse dia 1º do 11. Nós separamos um tempo sempre, né?
se você vai me acompanhar, é João capítulo 17. Uma pequena meditação e logo nós estaremos orando. É difícil manter o compromisso, né? Toda terça-feira, ou quarta, ou o dia que você achar melhor para poder estar orando. Hoje não é diferente. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa terça-feira. Obrigado pelo que o Senhor tem feito para conosco. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Sabemos que é graça, é sua misericórdia que se renovou essa manhã, por isso que estamos vivos. Obrigado pela sua santa palavra, ó Deus. Quero interceder por aqueles que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor possa ser com eles. Ó Pai bendito, nós muitas vezes estamos nos nossos lares, nós muitas vezes estamos sem sentir dor nenhuma ou reclamamos de apenas incômodos, mas há pessoas nesse momento, ó Pai, que estão passando por tamanhas dificuldades, pessoas enfermas, pessoas próximas a nós. Eu peço a Ti, nos ajude a buscar a Sua palavra, a Sua pessoa e encontrar o conforto em Ti. Que a Sua graça e a Sua misericórdia encontrem essas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Coloco diante de Ti a vida do Falcão, da clínica de hemodiálise lá em Bebedouro, pessoal aqui de Barretos também, do Pio 12. O Senhor possa ser com a vida de cada um ali, ó Pai. Visite a Vanusa no seu tratamento, ser com Alcides, ser com a família deles, ó Pai. O Marinho também, o Senhor sabe, muitas vezes debilitado devido ao tratamento, ó Deus. O Senhor possa ser com ele nesse momento, com a sua esposa também. Pai bendito, quero colocar o Juninho, a Cíntia, agradecer pela vida do Heitor. O Senhor possa estar com ele agora, lá no hospital, ó Deus, com o pequeno Heitor, estar com a Cíntia, restaurando a saúde de ambos. Ser com o Juninho, coloca a família deles diante do seu altar. Obrigado por o Senhor ter nos dado de presente uma nova vida. Deus, te agradeço, coloco aquelas pessoas que oramos de domingo pela manhã, todas elas. Lembro da tia Ângela, sempre lutando, Pai, com a saúde. A Jusilene também, a minha esposa, a Clarinha. Ajude a Clarinha na questão daquelas dores que ela estava sentindo. Ó Pai, e diante de Ti colocamos essas orações no seu altar. Fale conosco essa noite, por graça, nessa pequena meditação. Te suplico em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Muito bem, João capítulo 17. Começa assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Nós conhecemos esse contexto como a oração sacerdotal. E às vezes nós podemos perguntar por que oração sacerdotal? E você vai ver isso. Boa noite, irmão João Nair. Agora subiu a bandeirinha ali, acho que começou a transmitir. Por que oração sacerdotal? Normalmente, e a palavra de Deus nos ensina, sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus, aquele que ia e fazia todo aquele ritual prefigurando a Cristo, que viria um dia e pagaria por todos os nossos pecados. Então nós podemos dizer que o sacerdote, ele representava o homem a Deus. Sim. O profeta era o contrário, ele representava Deus ao homem. Mas aqui nessa oração de Jesus Cristo, você vê ele intercedendo. Mas no quadro do sacerdote, nós sabíamos que ele intercedia primeiramente por ele, para que ele pudesse estar apto a
a estar ali no Santos dos Santos, então havia uma intercessão, uma consagração. Segundo, pelos que estavam próximos ali também, em todo o ritual e aquelas pessoas próximas. E em terceiro, aí sim, ele intercedia pelo povo. O quadro dessa oração de Jesus Cristo é igualzinho. Do verso 1 até o verso 5, você vê Jesus intercedendo por ele mesmo. Depois do verso 6 até o verso 19, você vê ele intercedendo pelos discípulos que estão com eles. E no final do 20 para frente, até o 26, são 26 versículos, você vê Jesus intercedendo pelo mundo, ou seja, por aqueles que haveriam de crer. Esse é o contexto. E há vários aprendizados aqui, e alguns são pontos que nós guardamos para o resto da nossa vida. Esse capítulo propriamente dito, um certo teólogo diz que ele não se sentia digno de se aproximar de tamanha intimidade do nosso Senhor Jesus Cristo com o seu Pai. Que coisa maravilhosa! E a gente olha e vê a beleza desse texto. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada, toda a Escritura é a palavra de Deus, mas sempre há textos que falam mais fortes. João 3,16, Salmos 23, textos que marcam a nossa vida. E João 17 é de uma intimidade tamanha, e nós temos aqui Jesus Cristo orando. Até então, nós tínhamos Jesus Cristo falando com os discípulos. E agora ele não está falando mais com os discípulos. Agora ele está falando com Deus, com o Pai. E os discípulos estão ali assistindo. Então, quando começa o capítulo 17, você lê assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora. Que coisa! Ele estava falando aos discípulos que era chegado esse momento. Qual momento? O momento da sua morte, o momento da crucificação. Por isso que há uma transição aqui, tendo Jesus falado essas coisas. E é interessante que sempre você vai ver ele falando: a minha hora não chegou. Logo no início do Evangelho você vê ele falando para Maria, né, a sua mãe: olha, não é chegada a minha hora, mulher, o que tem contigo? Minha hora não chegou. Você vai ver um pouco mais para frente os irmãos dele cobrando ele: você não vai na festa para que você possa lá mostrar o que você sabe? Ali era um tipo até de zombaria, né? Para que as pessoas te conheçam. Ele falou: não, não é chegado a minha hora ainda. Então, vários momentos nós lemos porque não era chegada a sua hora, e ele mesmo falando não era chegada a hora. Porque a passagem dele por aqui teve propósito, começo, meio e fim. E agora ele fala: chegou. Finalmente chegou. Pai, é chegada a minha hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Começa, como nós falamos, a oração sacerdotal. Ele aqui está como sacerdote, diante de Deus. E quando nós muitas vezes vemos pessoas minimizando a divindade de Cristo, amados, todos os evangelhos, os 4 evangelhos, não tem como você separar Jesus de Deus. Eu e o Pai somos um, ele diz. Seria muito pecaminoso até ele pedir algo que o próprio Deus disse que não daria. Deus disse: a minha glória a outro não darei. A minha glória a outro não darei. Deus disse isso. E como ele está pedindo para Deus glorificá-lo? A questão
Só tem uma resposta. Ele, o Pai, é um. Não tem como separar os dois. É chegada a minha hora. O verso 2: Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Sobre toda a carne é sobre toda a humanidade. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus e o seu Filho bendito, a qual ele envia para nos salvar. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. O que seria essa glorificação que Jesus pede ao Pai? Ele está falando, Pai, que eu possa ser aceitável, que o meu sacrifício possa ser aceitável. Ele está falando da ressurreição dele aqui. É isso que ele está falando. E por que ele está intercedendo? Não somente por ele, porque é todo um processo sacerdotal aqui, mas é a necessidade de que ele morresse para que nós pudéssemos ser salvos. Então aqui, agora ele começa a orar e interceder pelos discípulos. E também é um bom meio para você aprender a orar, olhando o nosso Mestre. Lá em Mateus capítulo 6, às vezes, nós sabemos que o título da Bíblia não é inspirado. Às vezes, algumas Bíblias está escrito lá, oração do Pai Nosso. Algumas pessoas chamam oração do Senhor. Ali, acho que o título mais correto seria oração modelo, porque foi a oração que Deus, o próprio Cristo, nos ensinou. Pai Nosso, que estais no céu. Ele nos ensinou uma oração modelo. Mas é errado você chamar aquela oração do Senhor, porque ela não é do nosso Senhor. Aquela oração, a qual começa com o Pai Nosso, é para nós. Jamais Jesus fez aquela oração. Jamais ele diria, perdoa os nossos pecados, porque ele nunca pecou. Aquela oração não era para ele. Essa aqui é a oração do nosso Mestre. Essa sim, você pode chamar de oração do Senhor. Aquela lá não. Essa é a oração do nosso Mestre. Já viu o Eberson, a Marta ali, o Marcos. Primeiro ponto, Jesus intercede por ele. Onde está um outro aprendizado aqui? Quando a gente olha para Jesus fazendo isso, nós podemos fazer isso. Olha que interessante. Nós podemos, e a Bíblia nos chama de sacerdotes, nós aprendemos quando estudamos a carta de 1 Pedro, a questão dos sacerdotes, a questão do porquê nós somos chamados sacerdotes reais. E no sacerdócio, se nós formos fazer a forma como Cristo fez aqui, de uma forma sacerdotal, se podemos usar assim, começa você orando por você, pela sua família, pelos que estão próximos a você e pelo mundo. Olha que interessante. Ou seja, nós oramos para que nós possamos estar diante de Deus verdadeiramente, porque se não acontecer isso, você vai estar falando sozinho. Oramos pelas pessoas à nossa volta, intercedemos por elas, perto e longe. E agora ele vai falar dos discípulos. Ele ora por ele, para que ele seja glorificado no Pai. Há muito mais aqui, mas eu não tem como, o tempo é muito curto, daria vários estudos isso aqui. O verso 6 ele fala, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, o Senhor me confiou, e eles têm guardado a tua palavra, está falando dos discípulos. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. É interessante, né? No verso 29 do capítulo 16, se você vem lendo o contexto, os discípulos tinham dito assim, disseram os discípulos, agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura,
Agora vemos que sabe todas as coisas, não precisamos que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Aí Jesus continua o assunto. Credes agora? E aí Jesus vai antecipar para eles. Vai chegar a hora que vocês vão estar dispersos, vão sair correndo cada um para a sua casa e não se preocupa que eu não fico sozinho não. Vocês vão me abandonar. A gente fala de Pedro abandonando os discípulos, Jesus. Todos os discípulos abandonaram a Jesus. Vocês vão me abandonar, mas eu não vou estar sozinho. Deus, o Pai está comigo, ele fala no verso 32. E aqui ele está falando, olha que interessante, do que ele está falando? Dos discípulos. E se Jesus Cristo orou, a gente talvez pudesse pensar, ele não precisa orar, mas ele orou. E ele relatou a situação real dos discípulos, dos acontecimentos, do progresso que eles estavam fazendo. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Ou seja, estão maduros, chegou a hora, está chegando o momento. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É interessante isso. Qual foi o momento, será, da crença? Nós talvez não passamos ideia disso, né? O momento que caiu as escamas dos olhos, a gente que está envolvido com muitas vidas, é gostoso quando você vê que caiu as escamas, quando houve um amadurecimento. A gente entristece muitas vezes de tempo passando e como Paulo escreve nas suas cartas, olha, eu deveria já estar dando carne para vocês, tenho que dar leite. Às vezes não há um crescimento e também, às vezes, a gente se entristece. Mas é gostoso quando chega aquele momento que você vê e fala, não, creu, realmente creu. E Jesus fala no verso 9, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. É interessante como a gente não para pensar nisso, né? Nós somos um presente de Deus Pai ao Deus Filho. Somos um presente de Deus para Jesus Cristo. O Senhor me deu, são meus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. E é interessante essa unidade, né? Ele vai fazendo esse trocadilho. O que é meu é seu, o que é seu é meu, e nós somos glorificados nisso. Aí ele fala: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. É interessante que uma coisa é a minha oração, uma coisa é a minha oração, outra coisa a sua oração. E nós somos falhos, nós às vezes conseguimos orar verdadeiramente, clamar diante de Deus, abrir os nossos corações. Às vezes é apenas um ritual, porque nós temos o fator pecado na nossa vida que nos atrapalha, uma luta contra interesses em que muitas vezes concorre com aquilo que a gente quer fazer, a gente quer falar com Deus, mas há uma infinidade de coisas que concorrem com isso. Mas quando você olha Jesus orando aqui, é um engano nosso e às vezes a gente é traído pelo fato de pensar que Jesus Cristo ora como nós. E não, aqui é a verdadeira oração. Nesse momento, aqui não tem dúvida, não há uma perda de concentração, nada disso. É a oração do próprio Mestre, oração do nosso Senhor. E agora ele fala assim:
Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Essa unidade aqui, ela não é aquela unidade que nós falamos da igreja, aquela coisa, a comunhão ou coisa desse tipo. Ele está falando no sentido espiritual mesmo, de estarmos em Cristo, estarmos ligados na videira, de estarmos com Ele. E o resultado vai ser isso, o resultado de estarmos com Deus e em Deus glorifica o nome dEle. E ele fala, eu não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Percebe isso? Como assim ele não está no mundo? Aqui é a questão de pertencer a esse mundo. O verso 12 ele vai falar assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, certo? Exceto Judas, né? Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Jesus já tinha falado anteriormente sobre essa alegria. Já tinha falado no verso 33 que tenham paz em mim, no mundo passais aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Bem conhecido, Jesus já tinha dito isso. E agora ele volta e fala, olha, a minha alegria. Você imagine isso, o pedido de oração do próprio Senhor Jesus Cristo falando disso, olha, para que eles tenham a minha alegria, o meu gozo completo em si mesmo. Alegria e contentamento são sinônimos. Felicidade e contentamento são sinônimos. É quando nós estamos plenos, quando nós nos enchemos, quando tem aquela sensação de completude, de que não falta mais nada, de serviço acabado, e há um contentamento naquilo, normalmente você consegue definir felicidade nisso. Você conseguiu, é aquilo. E o mundo não consegue jamais suprir isso. Deus sim. Ele é o nosso contentamento. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Parece que ele está contradizendo, né? Ele fala, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Olha aqui. Estou e aqui sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Uma questão de posicionamento, não uma questão que eles eram fantasma, coisa desse tipo, eles continuariam no mundo, mas eles não pertencem mais ao mundo. Que garantia, né? O mesmo se cabe a nós, compete a nós, a todo que crê. O verso 15: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. O mal aqui com L, de maligno mesmo, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra poderes, né, do maligno, poderes terríveis que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6. Não tire do mundo, mas guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Novamente ele repete, por 2 vezes ele fala isso. E agora um versículo que nós deveríamos anotar, guardar: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A gente quer buscar a santificação. Como que vem a santificação? Saindo para um mosteiro, ficando sozinho, é isso? A santificação vem através da palavra. Jesus Cristo fala, vós já estáis limpos pela minha palavra. É a palavra de Deus que vem. Como que ela faz isso? Ela vai nos tornando parecido com Deus, vai nos moldando e nós vamos cada vez mais sendo santificados. A palavra santo é separado, mais próximos de Deus. Assim como tu me enviastes ao mundo, também os enviei ao mundo. E aqui Jesus falando da questão de missão, de envio, de evangelismo. E a partir do 19,
até o 19, ele está falando dos discípulos, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, que é a palavra. E agora no verso 20 é onde eu e você se encontram, né? Ele fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus Cristo está orando. E ele está falando, essa palavra vai continuar. Era alguém que estava indo para a cruz, alguém que seria morto. Olha a garantia que ele dá. Imagina os discípulos ouvindo isso. Ele iria embora, mas a palavra dele permaneceria. E ele diz para aqueles que vão crer um dia por intermédio da sua palavra. Alguém que pregou para alguém, que pregou para outro alguém, foi pregando, pregando e chegou até nós. A fim, o verso 21, de que todos sejam um. Ó, novamente a unidade aqui. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Como que o mundo crê em Jesus? Lembra, os discípulos tinham acabado de dizer que creram nele e que na verdade creram que ele tinha sido enviado do Pai. E agora ele fala assim: para que o mundo, se você perguntasse assim, Jesus, como que o mundo vai crer como nós? Se eles perguntassem, como que o mundo vai crer que você é o enviado de Deus? Ele responderia: vocês sendo um com o Pai, como eu sou com o Pai, e nós sermos um, para que o mundo creia que me enviastes. Amados, quanto mais parecidos com Deus, essa é a santificação. Quanto mais conhecemos a palavra, mais nós somos um com o Pai, mais nós somos um com o Filho, um com o Espírito Santo. Eu já tinha dito isso aqui, do 13 até o 16 ele vem falando sobre esse assunto. Ele fala que vai deixar o Espírito Santo a fim de que todos sejam um, ele diz. E o mundo creia que tu me enviastes. Por quê? Porque quando nós somos um com o Senhor, nós fazemos a vontade dele. O que você vai fazer? O seu comportamento vai mudar. Não se preocupe quanto a isso. Às vezes há um esforço comportamental no meu comportamento. Busque a palavra de Deus. Busque, creia e faça aquilo que ela diz. As mudanças vêm naturalmente com a nova natureza. E já partindo para o fim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amaste a mim. É interessante, não tem como efetivamente você exercer o verdadeiro cristianismo a parte daquilo que ele falou aqui. O aperfeiçoamento só vem através da unidade, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. E é interessante, né? Como é difícil a unidade. Cada um quer ter a sua voz, cada um quer ter uma opinião. O mundo não é dividido, ele é trividido, se podia usar isso, né? Bilhões de pensamentos e cada grupo acha os seus pensantes e a gente só encontra uma unidade em Deus. E quando começamos a falar a mesma linguagem do Pai, a mesma linguagem do Filho, eles são glorificados. É interessante isso. Às vezes nós gastamos tanto tempo falando de outras coisas. E nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Se o coração está cheio de futebol, é futebol. De novela, novela. Política, política. Trabalho, trabalho. Família, família.
seja o que for. Ah, eu gosto de pet. O que você mais fala é pet. Porque a boca fala aquilo que você se encheu. Do que nós estamos cheios. E ele continua. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e neles, e eu neles esteja, né? Melhor colocação aqui. Tem mais anotações aqui, mas aí vai demorar. Muito bom, fantástico esse texto, o aprendizado que ele traz a nós. E nós percebemos no final aqui a ênfase que ele dá, do 21 até o 26, a unidade. A unidade. Essa é a oração do nosso Mestre. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pelo modelo que o Senhor nos deixa, tanto a oração modelo que nós aprendemos, Mateus com Lucas, a como falar e pedir ao Pai, como aceitar a sua vontade, como aprendemos olhando como o Senhor ora, a forma como o Senhor fez, intercedendo ao Pai por nós. Obrigado, Senhor, porque temos a sua oração. Ó Deus, e nós sabemos que a sua oração foi respondida. Como nós sabemos? Porque o Senhor ressuscitou. Então, tudo que o Senhor pediu aqui foi respondido. O Senhor orou pela minha proteção. O Senhor orou para que eu fosse um contigo. O Senhor orou para que nós pudéssemos termos o mesmo amor que o Pai tem por ti, que nós poderíamos experimentar. O Senhor orou para que nós tivéssemos a alegria que o Senhor tem. Ó Deus, que nós possamos entender, usufruir e nos apropriar disso. Tire de nós todo e qualquer medo das coisas desse mundo, que nós não possamos temer aquele que mata o corpo e não tem o que fazer, mas temer a Ti, ó Deus, que tem poder tanto para tirar a vida como para lançar no inferno. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus gracioso e o Senhor nos sacou do inferno. A Sua graça nos alcançou. Obrigado essa noite novamente pela Sua santa palavra, pela Sua palavra que nos edifica, nos conforta e, como aprendemos aqui essa noite, nos santifica. Obrigado, Papai, por esse contexto, te agradecemos, em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. Muito bem, está aí mais uma terça-feira para a honra e glória de Deus. Agora eu vou lá, vou estar orando com a minha esposa, tá lembrando de cada irmão que eu vi o nome aqui e daquelas orações que a gente faz sempre, né? Aprendemos, vamos exercer o nosso sacerdócio.